Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. E a gente, claro, continua repercutindo toda a movimentação, a crise no leste europeu, e por isso a gente convida, a partir de agora, nos Bastidores do Poder, a presença do ex-embaixador Pedro Luiz Rodrigues conosco ao vivo. Embaixador, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem. Embaixador, pegando pelos temas mais atuais de momento, né, que essa ameaça aí que teria surgido por parte da Rússia, a Finlândia, a Suécia, com já reações da OTAN, com preocupação, manifestação de preocupação, até que ponto esse tipo de retórica é factível? A gente pode observar alguma movimentação do Putin que indique que ele não vai se contentar com a Ucrânia e vai sair agindo de forma mais generalizada pela Europa, ali, pelo menos nos países que cercam ali a Rússia? Olha, eu pessoalmente acho improvável. Eu acho que pode fazer parte de um discurso vamos dizer, de momento no conflito e tal, mas eu acho que a partir da Finlândia já se considera Ocidente estando o país ou não na OTAN. Suécia e Finlândia, vizinhos. A Finlândia é vizinho de porta e a Suécia um pouco mais distante. Mas eu não acho provável, eu acho que é figura de retórica para manifestar a disposição de levar aos extremos. Eu acho que só a Ucrânia já vai dar um bom trabalho para o Putin, porque não se trata só de uma questão de você ter um controle militar dos principais pontos ou até do país, mas depois você precisa administrar um país ocupado, que não é coisa simples, né? O jornalista Pedro Luiz Rodrigues é também diplomata, aliás, muito competente diplomata, muito admirado pelos colegas e é um especialista em relações exteriores da maneira geral, conhecedor profundo daquela região ali, dos problemas. E eu não sei se eu o chamo de embaixador, de Pedrinho ou de Pedro, mas de qualquer maneira, Pedrinho que é como... Você pode chamar de Pedrinho, que é como os meus amigos me chamam. Então, Obrigado, Paulo. A gente precisava saber, sabe, Pedrinho, que assim, a situação da Ucrânia é uma situação muito difícil, né? Porque a gente assistiu aí nos últimos meses, né, a OTAN e o governo Biden estimulando a OTAN ou as negociações, os entendimentos, o oferecimento da OTAN para fazer parte oferecimento da Ucrânia para fazer parte da OTAN. E aí isso foi que acabou precipitando todos os pronunciamentos públicos de Vladimir Putin, o presidente russo, foi no sentido de advertir o Ocidente que não fizesse isso, que não avançasse com aquilo, porque ele considerava inaceitável e inegociável qualquer coisa nessa direção, né, da participação da Ucrânia na OTAN. E aí, quando a negociação chegou, ou pelo menos os fatos, né, acabaram inviabilizando qualquer tipo de solução negociada, e o Putin, que estava louco para fazer isso, arruma os pretextos todos que pretendia para invade a Ucrânia. O que é que fazem esses dois personagens? Biden de um lado e a OTAN do outro. E chegam, no dia da invasão, chegam publicamente e dizem assim: Ucrânia, estamos aqui, na maior torcida, estamos juntos, olha aqui, vocês são no nosso coração, mas te vira, viu? Te vira aí para enfrentar as forças russas. Foi basicamente isso, tanto que o presidente ucraniano hoje se reclamou na sua primeira intervenção pública, hoje, no segundo dia de bombardeio, que de fato foi abandonado pelos seus aliados americanos e europeus. Que tipo de solução resta à Ucrânia neste momento, Pedrinho? Como faz? A Ucrânia não tem exército. Vai fazer o quê? Vai se entregar? Não resta caminho a não ser se entregar? Eu primeiro gostaria de voltar um pouco, lembrando, quer dizer, a posição americana, não só do Biden. O Biden ele está numa situação muito fraca internamente, está sucedendo a um presidente que era inovador, um pouco vamos dizer, destemperado até, mas que tinha uma presença muito forte, que ele não está conseguindo garantir seus pontos de prestígio interno. Então, realmente, ele, com um jeito assim muito até simples de não falar e tal, ele vem
tomando certas medidas, uma que foi tomada como sinal de enfraquecimento dos Estados Unidos externo, foi a retirada do Afeganistão, embora o seu predecessor é que tenha acertado. E aí a gente, voltando mais ao passado, lembra a reação quando se fala, não, a Ucrânia é vizinha à Rússia, que tem direito à sua área de segurança. Quando a gente lembra, já muito tempo atrás, quando a União Soviética tentou fornecer mísseis a Cuba, a reação americana foi, se continuar, nós vamos entrar em guerra, destruir Cuba, entramos na Terceira Guerra Mundial. Então, os americanos, quando se veem afetados, vale uma coisa. Quando é para entrar em guerra sem motivo, nós não precisamos ir longe. George W. Bush invadiu o Iraque sob pretextos falsos, né, o que enfraqueceu muito a posição americana de justiça. Você sabe que o Brasil foi quase obrigado, como tantos outros países, a aderir a uma falsidade que foi a ocupação do Iraque, e a ocupação do Iraque resultou num desastre total para toda a região do Oriente Médio, porque sem um poder forte no Iraque, as várias facções islamistas digladiaram pelo poder. Você vê o ISIS, que assumiu uma força que não tinha, tudo por conta de irresponsabilidade do país, que agora fica se posando de o grande mocinho. Não é que eu queira criticar um país A ou B, eu quero só estudo para dizer o seguinte: relações internacionais, elas são um pouco cínicas. Eu não quero dizer que os diplomatas sejam cínicos, mas você vive num ambiente onde há um certo cinismo como forma de relações. Até você vê ONU, né? Você, quando fala do Conselho de Segurança da ONU, todos os países são iguais, você não precisa do tamanho. Só que 5 países, né, detêm o poder de veto do Conselho de Segurança da ONU. São mais iguais do que os outros. São mais iguais do que os outros. Então já começa o seguinte: como China e Rússia estão no Conselho de Segurança, nenhuma medida coletiva que confronte ou desafie o interesse de qualquer desses países, ela nunca será tomada. Então, a Ucrânia, isso eu disse numa entrevista à Rádio Nacional, desculpe mencionar a concorrência, mas eu falei, olha, é possível que a Rússia, e aconteceu, invada a Ucrânia. Acho que daí você vai ter um avanço de outros países entrando na guerra, eu acho muito pouco provável. Os países só entram em guerra quando têm interesses muito específicos em uso. Não é porque invadiu um país democrático que você vai fazer a Dinamarca ou a França ou qualquer outro país invadir. E em termos coletivos, quer dizer, a própria OTAN enfrenta uma crise, né? Não tem 2 anos, o próprio presidente francês dizia que ela já estava morta. Então, OTAN tem seus problemas, não existe uma união. Você está com o chanceler alemão que acabou de tomar posse, você tem eleições francesas daqui a muito pouco tempo, você não tem uma liderança forte. O presidente francês está atuando um pouco também para ver se consegue reforçar sua posição eleitoral. Então está muito complicado em termos de a Ucrânia esperar alguma coisa concreta. Eu lamento, porque o Brasil lamenta, porque os nossos princípios são não intervenção, solução pacífica de controvérsias, manutenção, preservação da não ocupação, preservação das fronteiras, mas é que a realidade das relações internacionais, principalmente quando ela chega ao ponto de trocar diplomacia pela guerra, elas são imprevisíveis. E eu não acho que a Ucrânia vai contar com o apoio de ninguém. Essa é a minha opinião. Embaixador Pedro Luiz Rodrigues hoje é o nosso entrevistado aqui no Bastidores do Poder. Tem uma questão aí aqui envolvendo o Cristiano Panvec, nosso colega agora há pouco estava mencionando essa questão da Finlândia, né? E até da Suécia. Na questão, a Finlândia é um caso até mais particular, porque a Finlândia tem a ver lá com a guerra dos russos contra os nazistas. Aliás, essa coisa da rivalidade
dos russos contra nazistas ou seus sucessores, né? Uma questão de princípio também muito forte entre os russos. E na Finlândia, e tem uma questão histórica, uma briga, uma inimizade histórica entre Finlândia e Rússia. Inclusive, tem inclusive enfim, perto da fronteira da Rússia com a Finlândia, né? Até muito pouco tempo havia canhões apontados para a Finlândia. Canhões mesmo, armas de grosso calibre apontados permanentemente para a Finlândia no solo russo. Isso depois foi substituído apenas pela ampliação de uma base militar naquela região. Tem hoje ali uma base militar, não precisa ter canhão, mas tem um monte de armas ali prontas para serem usadas hoje. Estou falando isso hoje e não é de hoje, isso há décadas está assim, né? Você acredita mesmo, Pedro, que com o agravamento do conflito, dessa situação toda, você não acha que a Finlândia seria um desses alvos preferenciais do Putin? Não, isso quer dizer, não quero ser futurólogo, né? Porque isso é complicado, é difícil você dizer isso não vai acontecer. Eu digo que é pouco provável que isso vai acontecer. A Rússia e a Finlândia, apesar de qualquer, vamos dizer, desavença ou preocupação histórica, eles têm um convívio da realidade. São poderes muito desiguais. A Finlândia tem adotado uma posição, no ponto de vista dela, de grande sabedoria, que é exatamente, vamos ao lado do urso, né, que é o grande gigante russo, não é? Vamos atuar de maneira sóbria, não é? Então, a Finlândia, que aliás não é um país, ele é nórdico, porque está na região, mas você sabe que a Finlândia é um país, inclusive a língua, ela tem mais a ver com o turco, não é? Ela tem influências aí que vêm de milênios atrás, e milênios de convívio com os eslavos. Então, é um povo muito bonito, mas aquela língua é infalável, hein? Não, é que eu digo, ela é uma língua com vínculos com o turco. Mas vai dizer, como é que esse vínculo com o turco vai surgir num país que está ao lado da Suécia? Mas o que mostra que esse convívio para sair da Turquia, para chegar onde estão, foi necessário muito convívio com os eslavos, né, que são os russos, não é? E os próprios ucranianos, que são da forma eslava. Se pudéssemos falar, é como a Rússia está para o resto dos países eslavos, assim como os países aqui da América Latina estão um com o outro, não é? Todos se entendem, podem brigar, quer dizer, não é o caso de invadir, aí realmente a última invasão aqui na América do Sul foi em 1800, aqui que envolveu o Brasil, já foi mais de um século e meio atrás e acabou mal para quem invadiu, né? Então não é o caminho, a gente sabe disso, mas voltando para não fugir a questão, eu acho pouco provável. Mas vamos acompanhando, porque quando você tem pessoas e você que atuam não refletindo o estrito interesse, porque quando você atua refletindo o estrito interesse, você ainda consegue prognosticar alguma coisa. Quando você entra para avaliar pessoas que, vamos chamar assim, sem querer qualificar ninguém de destemperado, mas que fogem vamos dizer, a normalidade das previsões, aí entramos num reino que é temível, é temido, é assustador, porque tudo pode acontecer. Mas mantendo-se, vamos dizer, a lógica da previsibilidade da realidade histórica e real do momento, eu acho essa hipótese pouco provável. Embaixador, só voltando um ponto que o senhor falou anteriormente, né, a sua avaliação em relação à posição do Brasil e historicamente como o Brasil se posicionou num contexto como esse, o Brasil adotou uma posição ali, não apoia nem condena, enfim, tá se mantendo mais pisando em ovos, se a gente pode tratar dessa forma. De que forma o senhor acredita que a chancelaria vai trabalhar nos bastidores ali, porque eu acredito que pressões existam de todos os lados, né? E como que se dão essas pressões num momento como esse? Olha, você tem uma coisa, é o seguinte, eu acho que você vai seguir um caminho aí
de buscar um entendimento para resolver a situação que, como brasileiro, nos afeta assim, mais, vamos dizer, emocionalmente, que é cuidar dos brasileiros, que apesar de tantos avisos, como lembrou o Cláudio, aí, eles continuaram na Ucrânia. Até eu estava ouvindo ontem a Bandeirantes, né, tendo grupos até que se recusaram, o pessoal parece ligado ao futebol, não é, o transporte de ônibus colocado por um time para levá-los para a Polônia, que é uma grande saída, porque é um país ao Ocidente, né, ao Ocidente, que não, quer dizer, que estava com as linhas relativamente mais viáveis, né, mas hoje vai precisar uma negociação. Precisa ter uma negociação. Eu já tive até a liberdade de tocar isso com o próprio chanceler França. Precisa ter uma negociação, talvez designar alguém para lidar com essa situação, porque vai precisar entendimento com os russos e entendimento com os ucranianos para que se possa, vamos dizer, fazer esse processo de transferência de pessoas de maneira brasileiras, né, de maneira um pouco mais tranquila, vamos chamar assim. E outra maneira é continuar, quer dizer, na parte de política externa e também nessa da presença dos brasileiros, embarcar em tudo que houver de multilateral que seja articulado pela ONU. Porque, embora você critique a ONU, que é fraca e tal, mas para efeitos humanitários, principalmente, ela é muito eficiente, tem um histórico muito positivo e é importante porque envolve soluções não únicas para um país, como não seria no caso Brasil, mas para a coletividade dos nacionais de outros países que estão lá. Que isso tem 40 mil indianos, né? Os brasileiros são relativamente poucos, né? Mas você tem muita gente de muita... né? E depois esperar que isso passe, porque há também o lado dos interesses econômicos, que são importantes, tanto a Rússia quanto a Ucrânia são importantes parceiros do Brasil, e é importante que essa relação não se veja interrompida por um conflito que se prolongue. Não é complicado, vamos acompanhando. Pois não, desculpa. Embaixador Pedro Luiz Rodrigues, queria saber, com a independência que o caracteriza, a sua opinião sobre a nota do governo brasileiro sobre o conflito. O governo brasileiro condenou a invasão, defendeu, pediu a suspensão imediata dos bombardeios e também que as partes se esforçassem no sentido de encontrar uma solução negociada, reiterou a defesa da soberania, da não intervenção, enfim, aqueles princípios de respeito à Carta das Nações Unidas, enfim, fez o que faz em situações do gênero, né? Em conflitos armados, o Brasil sempre se posiciona da mesma maneira. Evidentemente que as pessoas queriam que o Bolsonaro, sobretudo os opositores do Bolsonaro, que ele chutasse a canela do Putin. E aí depois essas pessoas iam ter que dizer onde é que o Brasil vai buscar potássio, fertilizantes para o nosso agronegócio, né? Mas enfim, isso é outra conversa. Agora há pouco na TV Band News, eu estava vendo uma entrevista daquela figura lamentável do Celso Amorim, que foi ministro das Relações Exteriores. Lamentável que fala por outros fatores, né? Mas, enfim, o fato é que ele foi ministro das Relações Exteriores do governo Lula. Indagado sobre a posição do governo brasileiro, ele, para não elogiar, porque se elogiasse ele seria expulso do Partido dos Trabalhadores, certamente, ou seria arrastado, amarrado pelo meio da rua, o fato é que ele classificou as notas divulgadas pelo governo brasileiro, pelo Itamaraty, ele chamou de bem razoáveis. É uma coisa bem tipicamente de um diplomata, né? Bem razoáveis, que é um elogio. Eu percebi que ele estava louco para elogiar. E aí eu queria saber de você isso. O que é que você achou da posição brasileira? Eu acho que é o seguinte, trata-se de um conflito numa área distante, numa região onde os nossos interesses existem, mas eles vão dizer assim, são secundários. Embora tenhamos relações comerciais e políticas, nada se compara à tradicional relação que temos com a União Europeia, com os Estados Unidos, com a China, que é o nosso principal parceiro. Então, na verdade, é o seguinte, é uma região que, não que ela seja secundária per se, ela é secundária no ponto de vista das nossas relações internacionais. Ela é importante, mas não é prioritária.
Então fez muito bem o Itamaraty, muito bem o ministro França, em tomar a medida que é reiterar a posição tradicional da diplomacia brasileira, não é que permite você atuar no futuro, deixar espaço no futuro para você ser um agente útil, não é? Não, porque quando você vê posições extremadas, de um lado, não é? Você vê, tem lá a Lituânia, se eu não me engano, ou outros países que saem durissimamente contra os russos. E de outro lado você tem o Maduro, que apoia o Putin. Então, se a gente vai observar, a sabedoria da diplomacia a diplomacia não é guerra. A diplomacia é deixar a sua posição clara e deixar aberto espaço para negociação. Não há razão para o Brasil fazer algo diferente do que fez em se tratando do conflito neste momento. Obviamente, se houvesse um caso de genocídio, extermínio, aí é outro assunto, outra questão que vai ter que ser debatido no nível, outro nível, no nível internacional amplo, não é? Mas no momento, muito sábia, adequada e correta a posição que o Brasil adotou na diplomacia. Eu falo com tranquilidade, porque eu já aposentado não dependo, não tenho que prestar elogios gratuitos a ninguém. Ex-embaixador Pedro Luiz Rodrigues conversou conosco nos bastidores do poder aqui na Rádio Bandeirantes. Embaixador, muito obrigado pela atenção conosco. Volto sempre. Um abraço, à disposição. Um abraço.